Caros irmãos, caras irmãs, jovens, companheiros de seara espírita, irmãos internautas que nos assistem e acompanham pelo canal espiritismosul.org.br, o nosso boa noite a todos. Vamos fazer uma prece para que possamos começar então a nossa reflexão da noite. Amado Pai, Mestre, amado Jesus, neste momento em que nos concentramos, em que nos conectamos com o mundo maior, que possamos nós, reunidos em um só pensamento, em sintonia, vibrarmos pela humanidade, vibrarmos por nossos familiares, que possamos nós, neste momento de reflexão, nos elevarmos consciencialmente e buscarmos a paz, a compreensão e o entendimento das Tuas leis divinas, Pai amado. Agradecemos por esta oportunidade de estar aqui reunidos na busca do aprendizado, do conhecimento, da compreensão e, sendo assim, os melhores pensamentos e com a certeza do amparo, damos por iniciado a nossa reflexão de hoje. Quando nós passamos a avaliar, a analisar, para melhor compreender o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, a gente vê como a nossa compreensão muitas vezes é limitada em relação aos esclarecimentos, em relação aos ensinamentos trazidos pelo Cristo. A gente não consegue entrar muitas vezes na ideia, no conhecimento que nos foi deixado e que nos foi trazido. E eu lendo André Luiz esses dias, uma frase que ele fala em Nosso Lar, que a maioria dos homens encarnados vivem às tontas com as coisas materiais. Então a grande maioria da humanidade não se eleva, não busca compreender as coisas espirituais. Não buscar ali o consolo para as suas mazelas morais. E quando a gente abre o Evangelho no capítulo 8, onde é abordada uma das bem-aventuranças, e a gente se depara com esta frase do Mestre: bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. A gente vê aí uma promessa grandiosa: ver Deus. Mas com a nossa visão limitada ainda, a gente não compreende como isso é possível. Limitado à materialidade da terra, não transcendemos o pensamento. Não nos elevamos para melhor compreender. Mas à luz da doutrina espírita, que o Cristo, sabendo que muitos não compreenderiam aquilo que ele trouxe, ele diz: eu vos mandarei um Consolador prometido, que vos explicará todas estas coisas. Eis então a doutrina espírita, que vem nos explicar como que se dá esse processo, que nada mais é do que uma caminhada
ao progresso. A lei é de progresso. E ao término dessa caminhada, nós conseguiremos então nos beneficiarmos, usufruirmos da promessa deixada pelo Cristo. Bem-aventurados, felizes os que têm o coração puro, porque verão a Deus. E quando a gente abre as obras básicas e vai linkando o Evangelho com o livro dos Espíritos, buscando o esclarecimento, o melhor entendimento, para melhor compreender aquilo que o Cristo trouxe, a gente vai ampliando a nossa visão. E lá, no livro dos Espíritos, Kardec, para que nós pudéssemos hoje compreender as bem-aventuranças, porque numa primeira análise parece uma utopia. Kardec, então, perguntando aos Espíritos, nos traz o esclarecimento de que tantos necessitamos e precisamos. E Kardec pergunta: o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? O homem pode ver Deus? Jesus nos disse no sermão: bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Mas para isso tem uma condição. Para ver, tem que ser puro de coração. E quanto mais puros nós nos tornamos, quanto mais depuramos os nossos sentimentos, mais nós conseguimos ver as coisas espirituais. Que, como diz André Luiz, enquanto estivermos às tontas envolvidos com as coisas materiais, isso é impossível. E aí Kardec pergunta: o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? E a resposta dos Espíritos é: não. É um sentido que lhe falta. E num primeiro momento, analisando essa resposta dos Espíritos, parece ter uma contradição com aquilo que o Cristo disse quando falou: bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. E os Espíritos dizem que nós não podemos ver, não podemos compreender ainda a natureza íntima de Deus, porque é um sentido que nos falta. Mas nós veremos que não tem contradição nenhuma. Tudo faz parte de uma caminhada. Tudo faz parte de um processo evolutivo do ser, de cada um de nós. E na 11 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: um dia será dado ao homem compreender o mistério da divindade? Aí Kardec vai mais a fundo e pergunta se um dia será possível nós vermos, compreendermos Deus na sua magnitude. E os Espíritos respondem que quando o seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição estiver próximo dele, então ele o verá e o compreenderá. É uma caminhada. Nós chegaremos lá. E é o que os Espíritos estão nos dizendo. Quando nós, Espíritos, não estivermos mais obscurecidos pela matéria, o que nos diz André Luiz? Que vivem as tontas, envolvidos com as coisas materiais. Quando nós não estivermos mais obscurecidos pela matéria e pela perfeição, pela busca do conhecimento, pela busca do exercício das virtudes, nós vamos estar próximo de Deus. E então o homem, verá e compreenderá. Nós nos perguntamos se já não está em tempo de nós vermos, de nós compreendermos Deus, visto que o homem já usa a razão há muito tempo. E novamente eu me recordo da questão 75 do Livro dos Espíritos, aonde os Espíritos nos dizem que a razão seria um guia seguro,
se ela não fosse falseada pelo nosso orgulho e pelo nosso egoísmo. Então, pela razão, nós não podemos ver Deus. A razão é muito útil. O homem evoluiu e evolui ainda pela razão. Mas a razão é limitada ainda ao nosso grau de entendimento de cada um. E a gente está sempre falando que razão cada um tem a sua. Cada um, dentro do seu ponto de vista, dentro do seu entendimento, vai achar que tem razão. Então, pela razão, nós não podemos ver Deus. E aqui nós temos uma frase de um dos astronautas que pisou, o primeiro astronauta que pisou na Lua. Ele diz: pisei na Lua, contemplei as estrelas e não vi Deus por lá. E não ia ver. Porque para vermos Deus precisa ter um coração puro. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Enquanto não tivermos essa condição, nós não veremos a Deus. Então, a razão dele, limitada, levou a ele a interpretar que de repente não existisse um Deus. Quando, se ele não vivesse envolvido nas coisas materiais e já se voltasse mais para as espirituais, ele poderia, ao pisar na Lua, dizer: quanta grandiosidade. Isso não poderia ter sido feito sem uma força superior. Na questão 170 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação. E aí vem aquela perguntinha, né? Quando nós teremos esse coração puro? Quando será esse momento? E nós veremos que a caminhada é de cada um de nós. Uns querem caminhar mais rápido, outros querem ir num passo mais lento, outros estão estacionários. Então, isso é íntimo, é de cada um. Depende de cada um de nós atingir esse momento, poder desfrutar dessa promessa trazida pelo Mestre. E Kardec pergunta em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação. E os espíritos respondem, tá rápida a coisa hoje. Espírito bem-aventurado é um espírito puro. Na nossa última encarnação, quando não tivermos mais necessidade de retornarmos ao cárcere terreno, quando não tivermos mais necessidade de reencarnarmos, nós seremos puros espíritos. Um espírito bem-aventurado. Nesse momento, e só nesse, nós poderemos desfrutar da promessa grandiosa do Sermão do Monte. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Quando formos um espírito puro. Falta muito? Cada um responde por si. Cada um olha para dentro, vê aonde ainda está transitando e vê se falta muito para atingir essa caminhada ou não. Classificação dos espíritos. Está simplificada porque tem subdivisões. Espíritos de terceira ordem, espíritos imperfeitos. Segunda ordem, bons espíritos. Primeira ordem, espíritos puros. Qual é a nossa classificação? Puros? Não. Bons espíritos? Não. Espíritos imperfeitos? Sim. Eu conversava com o irmão Clóvis semana passada e ele olhou o título da palestra e disse assim: puros de coração, tu vai falar de Jesus então? Porque foi o único puro de coração que poderia ver Deus que pisou no nosso orbe terreno. Nós somos espíritos imperfeitos. Esta é a nossa classificação.
Mas o bom da doutrina espírita é que isso não é motivo de tristeza, isso não é motivo de esmorecer na caminhada, porque a doutrina nos diz que todos nós estamos destinados à perfeição relativa. Todos nós seremos Cristos, porque Deus é justo e não criaria anjos que nada precisassem fazer e criariam o João, o Jefferson, o Pedro, a Maria, o Paulo, tendo que passar por todas as aflições da vida para chegar ao patamar de anjo. Onde estaria a justiça divina? A doutrina vem nos esclarecer que Deus nos criou todos simples e ignorantes. Uns estão há mais tempo na caminhada, já chegaram lá, e os outros retardatários estão caminhando para um dia também chegar. Então nós somos espíritos de terceira ordem, espíritos imperfeitos. E Kardec pergunta, os espíritos veem a Deus na questão 244? E os espíritos respondem, só os espíritos superiores o veem e o compreendem. Os espíritos inferiores o sentem e o adivinham. Nós somos imperfeitos. Os inferiores sentem e o adivinham. Nós sentimos Deus. Então a gente começa a estudar a doutrina e vai compilando as várias obras trazidas por Kardec e a gente vê que tudo se completa. Então espíritos imperfeitos sentem Deus, adivinham que existe uma força superior. Nós, desde os primórdios da criação, quando ainda transitávamos entre raças selvagens, quando ainda transitávamos lá nas cavernas, nós sentíamos Deus. Não compreendíamos Deus na sua magnitude, mas nós sentimos Deus. Às vezes, pela nossa incompreensão ainda, se confunde a criação com o Criador. É comum, quem sabe muitos de nós já o tenha dito, a gente ver irmãos dizendo que Deus é o universo, Deus é a natureza, Deus é o infinito, é o cosmos. Não. Tudo isso é criação de Deus, mas não é Deus. Kardec definiu isso muito bem, de uma forma simples e de fácil entendimento, quando ele mostrou um quadro e disse: o quadro significa que foi pintado por um pintor. É sua criação. Mas o quadro não é o pintor. Então tudo é criação. Nós, o universo, as galáxias, tudo é criação desta força. Que Kardec pergunta lá na pergunta número 1 dos Espíritos, ele não pergunta quem é Deus, porque estaria diminuindo Deus a uma entidade, a um velhinho de barbas brancas, como muitos imaginam, sentado num trono lá no universo, né, despachando ordens. Não. Isso é para nossa compreensão inferior, que nós já temos condições de compreender um pouco além. Então Kardec pergunta: quem é Deus? O que é Deus? Que nós compreenderemos, veremos e entenderemos o que é esta força divina que comanda tudo quando tivermos um coração puro. Promessa do Cristo. Então só os espíritos superiores o veem e o compreendem. Mas a essa altura da nossa reflexão, todo mundo já está dizendo assim: eu entendi, tudo bem, eu preciso ter um coração puro para um dia poder ver Deus. Como que eu faço isso? Como é que eu chego lá? Porque se a gente se satisfaz às vezes com alegrias
tão efêmeras, tão banais do cotidiano, do dia a dia, às vezes com coisas materiais, as quais nada iremos levar. Imagina a alegria e a felicidade de poder compreender esse Criador, de poder entender. E aí Kardec pergunta lá na questão 919, que é o caminho. É o caminho para chegar lá. Ele pergunta: qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Quando a gente estuda o Livro dos Espíritos, a pergunta de Kardec já é uma obra de arte. A gente tem que se ater à pergunta. Primeiro a gente tem que estudar a pergunta para depois ir à resposta. Porque a pergunta de Kardec era muito bem elaborada. Então o que ele está perguntando aqui? Traduzindo, tem um meio prático, mais rápido, mais eficaz para a gente se melhorar nessa vida, resistir ao mal, resistir às nossas imperfeições e ver Deus? Tem um atalho? Um jeitinho brasileiro? O brasileiro gosta muito de jeitinho. Kardec está perguntando: tem esse meio? E a resposta dos Espíritos é: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Bom, olhando assim, né, se a gente não vê todo o resto da pergunta, todo o resto do contexto da 919, que eu sei que todo mundo vai chegar em casa e vai abrir o Livro dos Espíritos e vai ler, fica meio vago, né? Mas na sequência, Santo Agostinho vai dando todo um roteiro de como fazer isso. Mas conhece-te a ti mesmo. Beleza, mas como é que eu faço isso? Como é que eu me conheço? E aí Santo Agostinho vai dizendo lá os passos a serem tomados por cada um de nós. Eu me recordo de uma frase de Jung, aonde ele diz que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Então, para nós nos conhecermos a nós mesmos, nós temos que olhar para dentro. Porque ninguém adota uma postura, um processo de mudança sem antes saber o que precisa mudar. Ninguém começa uma reforma na casa, na garagem, né, vizinho? Se a gente não sabe o que quer. Não, eu quero lá isso, eu quero aquilo, eu quero... Não é? Assim é com a gente. Como que eu vou começar a adotar uma postura de mudança se eu não sei em que eu preciso me melhorar? Autoconhecimento. É me analisar, é me avaliar, e Santo Agostinho recomenda isso na 919. Ao final de cada dia, eu chegava em casa e ficava rememorando todo o meu dia e via se naquele dia eu não tinha ofendido alguém, eu não tinha tido um pensamento prejudicial, eu não tinha... se alguém teria alguma coisa que reclamar de mim. E analisava todas as minhas atitudes e os meus atos diariamente, e foi assim que eu me melhorei. Santo Agostinho dá a cartilha lá, bem detalhado, de como fazer isso. E é amplo. É um pensamento. Ah, bom, mas eu já não ofendo mais. No trânsito ali, o cara mal abriu a sinaleira, o cara abre a buzina atrás de mim, eu já nem digo mais. Antes eu baixava o vidro e xingava. Não digo. Mas de repente no pensamento eu digo, tomara que ache um poste pela frente. É o mal. É o mal. E eu estou longe de ser o puro de coração que o Cristo disse que verá a Deus. Então é uma caminhada constante, e a 919 aí nos dá o caminho. No capítulo 8 do Evangelho, vem nos falar dos escândalos. E nos dá uma visão mais ampla do que seriam os escândalos, no mesmo capítulo dos bem-aventurados, o que tem puro coração. E a gente vai ver então que a doutrina espírita amplia a nossa visão de escândalos. Porque hoje, se a gente falar em escândalo, todo mundo vai limitar a política aos políticos, causadores de escândalo. Mas a doutrina espírita vem nos dizer que todos nós, ainda espíritos imperfeitos, somos causadores de escândalos. Por quê?
porque eu tenho que ampliar o meu conceito de escândalo. Tudo aquilo que escandaliza as leis divinas, tudo aquilo que vai contra as leis divinas, tudo aquilo que eu faço que contraria as leis divinas, é escândalo. Quando eu não perdoo, quando eu sinto raiva, quando eu sinto ódio, são sentimentos negativos à lei de amor. São escândalos. Ah, não posso sentir? Pode. Pode. É a nossa condição de espírito imperfeito ainda. Porque se a gente ficar reprimindo todos esses sentimentos inferiores que a gente traz conosco, nós vamos adoecer. Vamos desenvolver um câncer, uma gastrite, uma dor de cabeça. Pode. Nós não devemos muitas coisas. Nós somos espíritos imperfeitos. Então, nós ainda trazemos dentro de nós sentimentos menos dignos. Mas o que eu tenho que fazer é identificar esses sentimentos em mim. Conhece-te a ti mesmo. Não era esse o caminho para chegar ao puro de coração? Conhece-te a ti mesmo. Eu identifico os sentimentos em mim, não nego, porque a negativa vai fazer com que eu adoeça. Eu vou colocar aquela máscara de bom cidadão, de bonzinho, mas por dentro eu não nego, eu não reprimo, eu trabalho esses sentimentos. É assim que nós vamos nos conhecendo. Até porque o Espiritismo, a gente está cansado de dizer aqui, não exige angelitude de ninguém. Ninguém precisa ser anjo para entrar na doutrina espírita. A única coisa que o Evangelho nos diz é: o verdadeiro espírita é aquele que faz esforços para domar as suas más tendências. Quando eu faço esforços para domar as minhas más tendências, identificando elas em mim, eu estou caminhando para ser esse puro de coração, que um dia verá Deus. Faz parte de um processo. Tem um texto, que a gente tem um tempinho, dá para a gente ver, dentro do mesmo capítulo, que a gente vê que às vezes esse processo de chegar ao puro de coração é meio doloroso. Por quê? Porque nós viemos reincidindo nos mesmos equívocos, existência após existência. Existência após existência. Então, em uma dessas existências, em uma das nossas encarnações, de repente seja meio doloroso o processo, a prova, para que a gente continue essa caminhada até o puro de coração. E Jesus nos disse isso, que levado ao pé da letra nos escandaliza. Não é? Escandaliza o quê? A nossa razão limitada de compreensão ainda. Mas a doutrina espírita nos esclarece isso aqui. Se tua mão ou teu pé é motivo de escândalo, corta-os e atira longe de ti. Os nossos irmãos talibã estão cortando mesmo. Mas não é isso que o Cristo quis dizer. É melhor que entres na vida tendo só um pé ou uma mão, que ter dois deles e atira-o longe de ti. É melhor que entres na vida tendo só um olho, a ter dois e ser precipitado no fogo do inferno. Forte. Mas à luz da doutrina espírita, tudo tem esclarecimento. E a gente vê várias obras de André Luiz, de Emmanuel, de espíritos que fracassaram e muito. Retornam para continuar a sua caminhada. Às vezes expiando no próprio corpo físico as suas faltas. Eu li a obra Memórias de um Suicida, e lá tem a história de Mário Sobral. Ele havia matado a sua amante Eulina, uma prostituta, com as próprias mãos. No mundo espiritual, depois de muito sofrimento, depois de se arrepender, ele, com a sua consciência lhe cobrando o resgate do delito, ele escolhe reencarnar sem as duas mãos assassinas. Uma obra maravilhosa para a gente ler. Quem lê Memórias de um Suicida jamais vai pensar em um dia tirar esta bendita vida que nos é dada por Deus. E é isso que Jesus está nos dizendo.
se tua mão ou teu pé é motivo de escândalo. Eu errei demais. E escolho reencarnar porque é melhor que entres na vida. Quem entra na vida reencarna. Eu escolho reencarnar, às vezes me é imposto pela minha rebeldia, espiando no próprio corpo físico as chagas da minha imperfeição moral. A lei divina é perfeita. Nós que não a compreendemos. O amor de Deus está em tudo. Ah, mas está até aí, o cara vinha aleijado na cadeira. Está até ali. Até ali teu amor. Que permite que aquela criatura retorne ao palco terreno e continue a sua caminhada rumo a um dia ser um espírito de coração puro. E aí também, dentro do texto, diz que é melhor que entres na vida tendo só um olho do que ser precipitado no fogo do inferno. Que fogo do inferno? Que inferno é esse? E a doutrina vem nos esclarecer que existem muitos. Não tem cifras, números que nós possamos precisar de mundos, criação de Deus. E a Terra passa agora por um processo de regeneração. E todos aqueles que não buscarem mais as coisas espirituais, não buscarem mais esse conhecimento de si mesmo, esta reforma íntima, esta transformação moral, irão espiar em mundos atrasados, que é um verdadeiro inferno se comparado à Terra de hoje. Não vai ter luz, não vai ter WhatsApp, não vai ter internet, não vai ter Netflix, não vai ter computador, mundos primitivos, como a Terra já foi um dia. Eles irão espiar lá a sua rebeldia. Então, a necessidade de cada um de nós de buscar esta transformação moral. Exemplos, nós tivemos vários. Eu sempre gosto de citar alguns exemplos, porque parece que a gente fixa melhor os ensinamentos, porque a gente vai lembrar do exemplo. Eu me recordo da história de um homem que foi muito amigo do Chico, Loreto Flores. Eu anotei o nome dele para não esquecer. Amigo do Chico, trabalhador espírita, abnegado. E um dia resolveram fazer a campanha do quilo. E Loreto Flores, como bom espírita, daqueles espíritas à antiga, colocou a sua roupa, bem trajado, o seu paletózinho, o seu lencinho na lapela, como se dizia, e saiu com um saquinho, batendo de porta em porta para a campanha do quilo, queria ajudar a manter um serviço de assistência a alguns necessitados. E Loreto bateu em uma porta, uma senhora abre a porta, vê que é espírita e gospe na cara de Loreto. Ele tira o lencinho, enxuga o rosto e diz para a senhora: isto era para mim, senhora. Agora a senhora tem 1 quilo de alimento para os irmãos necessitados? Francisco de Assis também passou por uma prova igual. Não reagiu, não vociferou, não ofendeu. Aquele homem, naquele momento, ele era o próprio Evangelho. Estava ali. Ele exemplificava tudo que a gente estuda e acha lindo. Ele era a personificação do Evangelho. E aquela mulher, envergonhada da sua atitude, foi lá dentro de casa e voltou com 1 quilo de alimento. É um trabalho diário conosco mesmo. É um trabalho e um exercício de cada dia. Não é amanhã. Não é na próxima encarnação.
que nós seremos esse puro de coração, a não ser que na próxima encarnação a gente venha e acerte tudo 100% do que se dispôs a fazer. Mas o nosso passado e o nosso pretérito ainda tem muitas dívidas, ainda temos muitos débitos perante a lei divina que nós temos que ressarcir. A caminhada é longa, mas que bom que nós já a começamos. Que possamos cada dia da nossa existência, com os nossos familiares, nos nossos lares, no nosso trabalho, no nosso ambiente de trabalho, no convívio social onde todos nós estamos inseridos, nós exercitarmos um pouquinho desses ensinamentos, para que possamos um dia usufruirmos desta promessa maravilhosa que o Cristo nos trouxe nas bem-aventuranças. Que a paz do Cristo permaneça com todos nós nesta noite. Com os nossos pensamentos já serenados, com a certeza do teu amparo, Mestre amado, com a certeza do amparo dos benfeitores espirituais que sempre estão conosco, os nossos anjos da guarda, os nossos espíritos familiares que torcem por cada um de nós nesta caminhada. Mestre, muito obrigado. Muito obrigado pelos ensinamentos trazidos, Mestre querido. Muito obrigado pelo Consolador prometido que nos esclarece todas estas coisas. Muito obrigado. Neste momento, Mestre, que possamos nós sentir o Teu Evangelho em cada fibra do nosso ser. Que possamos interiorizar o ensinamento em nossos corações e vibrar numa sintonia elevada de emoção. Que possamos nós sentir compaixão de cada irmão nosso que se encontra caído nas sarjetas, nas drogas, no álcool. Que possamos sentir misericórdia e compaixão de cada irmão nosso que ainda se digladia em guerra. Porque a tua lei é de amor. E quantas vezes, Mestre, Pai amado, dispensas a tua misericórdia, a tua bondade e o teu carinho para cada um de nós. Que possamos orar, mas orar com os pensamentos, sentindo em cada fibra deste corpo que ora habitamos. Orar pela terra, pela humanidade, pelos países em conflito. Orar por aqueles que se encontram aprisionados 2 vezes. No cárcere de carne e nas grades materiais de uma penitenciária. Que possam estes, Mestre, também despertarem para o teu amor. Que possamos nós, Mestre amado, perante e iluminados pela tua luz, continuarmos a nossa caminhada. Neste momento em pensamento também, Mestre amado, nós te pedimos por cada familiar nosso que vamos pensar agora. Por cada querido, por cada amigo, por cada pessoa que nós amamos e queremos bem, por cada inimigo que temos dificuldade de perdoar, por cada um que faz parte da nossa caminhada, nós te pedimos o amparo, a proteção, a misericórdia e o carinho que tem para conosco. Que possamos retornar aos nossos lares, levando a tua paz